Você já se viu em uma situação onde, por mais que tentasse agradar a todos, acabava se sentindo esgotado e sem espaço para cuidar de si mesmo? Como muitos de nós, talvez você já tenha se sentido preso em um ciclo de exigências intermináveis de familiares e amigos, sem saber como estabelecer limites sem gerar conflito. É um dilema familiar, a necessidade de ser gentil e presente, mas ao mesmo tempo, a sensação de que, ao fazer isso, estamos sacrificando o nosso próprio bem-estar. Agora imagine como seria diferente se, ao invés de se sentir sobrecarregado e culpado, você fosse capaz de estabelecer limites saudáveis e claros, sem medo de ser mal interpretado ou de gerar ressentimentos. E se você pudesse fazer isso com base em princípios que não apenas ajudam a melhorar seus relacionamentos, mas também promovem a sua paz interior, é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Usando os ensinamentos do estoicismo, vamos aprender como estabelecer esses limites de maneira equilibrada e sem culpa, criando espaço para relacionamentos mais saudáveis e, principalmente, para o seu próprio bem-estar. Se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias de aprendizagem para sua evolução mental, clique no primeiro link ao longo deste vídeo e conheça estratégias infalíveis sem que você transformar sua vida e sua paz interior. Acompanhe até o final e descubra como transformar seus relacionamentos familiares e de amizade, baseando-se em princípios que não apenas ajudam você a manter o controle, mas também a viver de forma mais equilibrada e com propósito. 1. Como identificar primeiro o problema? Muitas vezes nos vemos em situações desafiadoras quando se trata de estabelecer limites, especialmente em nossos relacionamentos mais próximos, como com familiares e amigos. Você já sentiu aquela pressão de ter que sempre agradar ou atender às expectativas dos outros? Ou talvez tenha se sentido sobrecarregado por sempre estar disponível para os outros, mas nunca encontrar espaço para suas próprias necessidades e desejos? Essas são experiências comuns, e entender a raiz do problema é o primeiro passo para encontrar uma solução eficaz. O grande desafio está na dificuldade de dizer não. Muitas pessoas têm um medo real de causar conflitos ou de parecer egoístas ao estabelecer limites. Isso é especialmente verdade no contexto familiar, onde o desejo de manter a harmonia e agradar a todos pode se transformar em uma verdadeira armadilha. À medida que nos sentimos sobrecarregados e culpados por não atender às necessidades dos outros, nosso próprio bem-estar e saúde mental acabam ficando em segundo plano. Além disso, muitas vezes em nossas relações de amizade, podemos nos deparar com pessoas que exploram nossa boa vontade sem se importar com os nossos limites. Isso pode ocorrer de maneira sutil, mas com o tempo, o impacto é significativo. As amizades que deveriam ser um suporte emocional podem, na verdade, se tornar uma fonte de estresse e desgaste. E quando esses problemas não são abordados de forma eficaz, podemos acabar nos sentindo exaustos e desconectados, sem saber como sair desse ciclo. Esse é o ponto em que muitos se encontram, em um loop contínuo de tentar agradar os outros e, ao mesmo tempo, negligenciar as próprias necessidades. Esse tipo de comportamento pode criar um ambiente tóxico para você e para aqueles ao seu redor. A boa notícia é que isso não precisa ser o seu futuro. O problema não está nas outras pessoas, mas na maneira como lidamos com essas relações e nas crenças que temos sobre o que é aceitável para nós mesmos. Agora, é importante perceber que ao longo deste vídeo vamos abordar exatamente como você pode começar a criar esses limites de forma eficaz, sem gerar ressentimentos ou se sentir culpado por isso. E mais importante, sem abrir mão da sua paz interior e do seu equilíbrio emocional. Então, como podemos resolver esse impasse e mudar a forma como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor? 2. O estoicismo e seus princípios fundamentais para lidar com essa situação. Antes de falarmos sobre como aplicar limites saudáveis nos relacionamentos, é essencial entendermos o que é o estoicismo e como ele pode nos ajudar a lidar com os desafios diários da vida, especialmente quando se trata de interações sociais complexas, como com a família e amigos. O estoicismo é uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga, fundada por Zenão de Cítio, mas seus ensinamentos ainda têm uma relevância enorme na atualidade. Um de seus pilares é o controle sobre o que está dentro de nossa esfera de influência e a aceitação tranquila do que está além dela. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não vem da busca incessante por prazer ou da validação externa,
mas sim do controle interno e da virtude. Para eles, a paz de espírito só pode ser alcançada quando conseguimos distinguir entre aquilo que podemos controlar e o que não podemos. E essa é uma lição fundamental quando pensamos em como lidar com os outros. Muitas vezes, não podemos controlar o comportamento alheio, mas podemos controlar nossa resposta a isso. Para entender melhor, podemos analisar 3 princípios principais do estoicismo que são cruciais para o que vamos discutir neste vídeo. Distinguir o que podemos controlar. Como os estoicos ensinavam, devemos focar apenas no que está sob nosso controle. Não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar como reagimos a elas. Esse princípio é fundamental para a aplicação de limites saudáveis, pois nos permite entender que não somos responsáveis pelas reações dos outros, apenas pelas nossas. A aceitação do que não podemos mudar. A vida nos apresenta muitos desafios e, às vezes, temos que aceitar que não podemos mudar o comportamento de outras pessoas. Ao aceitarmos isso, nossa paz interior se fortalece. Isso não significa ser passivo ou aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim entender que, muitas vezes, as coisas estão além do nosso controle. Viver de acordo com a virtude. Para os estoicos, viver de acordo com a virtude significa agir com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ao aplicarmos esses valores em nossos relacionamentos, podemos estabelecer limites de maneira justa, sem agressividade e com o foco no nosso bem-estar e na harmonia. Esses 3 princípios formam a base do estoicismo e serão fundamentais para que você consiga estabelecer limites saudáveis em seus relacionamentos. Quando adotamos uma perspectiva estoica, começamos a ver os desafios interpessoais não como uma fonte de sofrimento, mas como oportunidades de aplicar esses princípios e crescer internamente. Agora, com essa compreensão do estoicismo em mente, podemos começar a falar sobre como você pode aplicar esses ensinamentos na prática, especialmente ao lidar com a pressão de agradar os outros ou de manter relações que não são saudáveis. É aqui que a filosofia estoica se torna extremamente útil. Ela nos oferece as ferramentas necessárias para proteger nosso espaço emocional e, ao mesmo tempo, manter relacionamentos baseados no respeito mútuo. 3. A importância de estabelecer limites saudáveis. Estabelecer limites saudáveis é fundamental para manter nossa saúde mental e emocional intacta, especialmente quando se trata de relacionamentos próximos. Isso nos permite definir o que estamos dispostos a aceitar e o que não estamos dispostos a tolerar de maneira clara e respeitosa. No entanto, muitas vezes enfrentamos dificuldades nesse processo, principalmente por conta da culpa associada a priorizar nossas próprias necessidades. Mas por que é tão difícil estabelecer limites? O medo do conflito é uma das razões mais comuns. Muitas pessoas temem que, ao dizer não, possam magoar os outros, serem rejeitadas ou até perder a relação. Esse medo de gerar desconforto pode nos levar a aceitar comportamentos prejudiciais e, eventualmente, a negligenciar nosso próprio bem-estar. A busca por agradar a todos pode ser irresistível, mas ela está, muitas vezes, longe de ser saudável. E aqui entra um conceito central no estoicismo, a ideia de que a nossa paz interior deve ser priorizada acima da aprovação externa. Os estoicos acreditavam que, quando tomamos as rédeas da nossa própria vida, e decidimos o que aceitaremos e o que rejeitaremos, estamos agindo de acordo com a nossa verdadeira natureza, e isso nos conduz a uma vida mais equilibrada e livre. Da mesma forma, estabelecer limites saudáveis não significa ser egoísta, mas sim agir com sabedoria e autocuidado. Ao praticarmos a virtude da temperança, por exemplo, conseguimos encontrar um equilíbrio entre o que nos é saudável e o que é prejudicial. Estabelecer limites claros também ajuda a criar um espaço onde a comunicação se torna mais transparente e onde todos os envolvidos entendem o que é aceitável e o que não é. Isso é especialmente importante nas relações familiares e de amizade, onde frequentemente surgem expectativas implícitas e sentimentos não expressos. Quando aprendemos a nos comunicar de maneira eficaz, baseados em nossos próprios valores e necessidades, é possível criar um ambiente mais saudável e respeitoso para todos. Mas estabelecer limites não é apenas sobre dizer não, também é sobre saber o que dizer sim, e isso requer autoconhecimento. Ao refletir sobre nossas próprias necessidades, podemos aprender a identificar o que realmente é importante para nós e o que não é. A prática da introspecção,
que é uma das disciplinas do estoicismo, nos ajuda a esclarecer essas questões internas e a tomar decisões mais conscientes sobre onde gastar nossa energia emocional. Agora, talvez você esteja se perguntando como estabelecer limites sem causar conflito. A chave está na forma como comunicamos esses limites. O estoicismo nos ensina a praticar a justiça, o que significa tratar os outros com dignidade, sem sacrificar nossa própria integridade. Ao comunicar nossos limites de forma clara e respeitosa, conseguimos criar relações mais autênticas e equilibradas, sem a necessidade de manipulação ou jogos emocionais. E mais, quando conseguimos manter esses limites, não só nos protegemos de comportamentos tóxicos, mas também mostramos aos outros como gostaríamos de ser tratados. Muitas vezes, as pessoas que nos cercam não têm ideia de como seus comportamentos estão nos afetando. Ao estabelecermos e respeitarmos os nossos limites, estamos ajudando a construir um espaço onde o respeito mútuo e o bem-estar de todos são priorizados. Porém, vale lembrar que estabelecer limites não significa afastar-se ou cortar relacionamentos de forma abrupta. Em muitos casos, é um processo gradual que requer paciência e prática. Isso pode significar dizer não de forma gentil, mas firme, ou comunicar de maneira clara quando algo está indo além do que você pode aceitar. Em outras palavras, é uma forma de autocuidado que não precisa ser agressiva ou defensiva, mas sim sábia e respeitosa. Ao longo deste vídeo, vamos aprender a aplicar essa ideia de limites não apenas de forma teórica, mas também na prática. Vamos explorar como o estoicismo pode nos ajudar a lidar com as tensões do dia a dia e a criar relações saudáveis e equilibradas, onde a dignidade e o respeito são mútuos. A prática de limites saudáveis é uma habilidade que, uma vez dominada, traz benefícios imensos para a nossa saúde mental, nosso bem-estar emocional e a qualidade dos nossos relacionamentos. 4. Como lidar com pessoas tóxicas, usando o estoicismo para proteger seu bem-estar. Lidar com pessoas tóxicas pode ser uma das experiências mais desafiadoras em nossos relacionamentos. Esses indivíduos podem ser narcisistas, manipuladores ou simplesmente excessivamente exigentes, e suas atitudes podem afetar profundamente nossa paz de espírito. Uma das habilidades mais importantes que podemos aprender ao adotar uma filosofia estoica é como nos proteger de influências externas negativas, sem perder a nossa tranquilidade interior. O estoicismo nos ensina a diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está. Podemos controlar nossas próprias reações, mas não podemos controlar o comportamento dos outros. Ao entender essa distinção, começamos a compreender que as atitudes de pessoas tóxicas não são reflexo de quem somos, mas sim de como elas lidam com suas próprias inseguranças. Esse entendimento pode ser libertador, pois nos permite manter nossa estabilidade emocional mesmo diante de comportamentos difíceis ou abusivos. Um conceito-chave que os estoicos defendem é a indiferença em relação ao mal. Isso não significa ser insensível ou indiferente aos outros, mas sim não permitir que as ações de pessoas negativas nos afetem emocionalmente. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, dizia que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Ou seja, quando alguém nos provoca, o que realmente nos afeta não é o que foi dito ou feito, mas como escolhemos reagir. Quando aprendemos a ter um olhar neutro sobre o comportamento dos outros, ficamos mais aptos a agir de maneira racional e serena. No contexto dos relacionamentos, isso significa que, ao lidarmos com pessoas tóxicas, podemos escolher não internalizar suas palavras ou ações. Podemos decidir manter nossa paz e nos afastar do drama que essas pessoas podem tentar criar. E se for necessário estabelecer limites, o estoicismo nos ensina a fazê-lo de maneira justa e equilibrada, sem nos deixar consumir por ressentimentos ou emoções negativas. Porém, quando se trata de narcisistas ou pessoas com tendências manipuladoras, o desafio é ainda maior. Elas podem tentar invadir nossos limites emocionais e manipular nossas emoções para atender às suas próprias necessidades. Isso pode criar um ciclo de culpa e confusão, em que sentimos que estamos sendo egoístas ou irracionais ao impor limites. Mas aqui, o estoicismo oferece uma perspectiva poderosa. O objetivo não é agradar a essas pessoas, mas sim
proteger o nosso próprio bem-estar. Ao interagir com narcisistas, é crucial manter a clareza sobre os nossos próprios valores e prioridades. Eles podem tentar nos envolver em suas necessidades e dramas, mas devemos lembrar que nossa missão é manter nossa integridade e paz. Isso não significa ser agressivo ou hostil, mas simplesmente manter uma postura firme e resiliente. Podemos até aprender a usar a indiferença estratégica, ignorando provocações ou tentando redirecionar a conversa de maneira calma e objetiva. Adotar essa postura não é fácil e certamente exigirá prática. No entanto, ao integrar os princípios estoicos em nossa vida diária, conseguimos criar uma base sólida para proteger nossa saúde mental e emocional. Quando conseguimos ignorar as provocações de pessoas tóxicas e não permitir que seus comportamentos nos afetem, estamos verdadeiramente no controle de nossas vidas. O estoicismo também nos ensina a prática do autocuidado. Esse é um conceito vital quando lidamos com pessoas que têm um impacto negativo sobre nós. O autocuidado no estoicismo não é egoísmo, mas um dever para com a nossa própria paz e bem-estar. Se você percebe que um relacionamento está comprometendo sua serenidade, o estoicismo nos ensina a dar um passo atrás e reavaliar esse vínculo, questionando se ele é realmente benéfico para o seu crescimento pessoal. Ao tomar essa decisão, não estamos abandonando a pessoa, mas sim nos mantendo fiéis à nossa própria saúde emocional e psicológica. E isso é uma forma de viver em conformidade com a virtude, que, como vimos, é a principal preocupação do estoicismo. A virtude não exige que soframos em silêncio, mas que sejamos sábios ao lidar com os desafios da vida, incluindo os desafios impostos por relações disfuncionais. Portanto, ao lidar com pessoas tóxicas, o estoicismo nos ensina a manter nossa serenidade, agir com justiça e, quando necessário, estabelecer limites claros. Não precisamos aceitar o comportamento dos outros como uma condenação à nossa própria paz. Ao aplicar esses princípios, podemos proteger nossa integridade emocional e, ao mesmo tempo, desenvolver relações mais saudáveis e equilibradas. 5. Estabeleça limites. A prática estoica para relações saudáveis. Estabelecer limites saudáveis é um dos aspectos mais desafiadores de qualquer relacionamento, especialmente quando estamos lidando com pessoas que, de alguma forma, não respeitam nossos espaços emocionais ou pessoais. No entanto, o estoicismo oferece uma abordagem prática e filosófica poderosa para desenvolver essa habilidade essencial. O primeiro passo, como vimos, é entender que podemos controlar nossas respostas, mas não as ações dos outros. Esse princípio é a base para uma abordagem racional ao estabelecer limites. Para os estoicos, o conceito de autossuficiência é central. Significa ser capaz de se manter emocionalmente equilibrado, independente de fatores externos. Esse conceito está intimamente relacionado ao estabelecimento de limites, pois ao nos tornarmos mais autossuficientes, conseguimos nos proteger das influências externas sem depender da aprovação ou da validação dos outros. Isso nos permite definir o que é aceitável para nós e o que não é, com mais clareza e confiança. Quando falamos em estabelecer limites, é importante destacar que eles não são barreiras rígidas ou formas de afastar as pessoas. Eles são, na verdade, um reflexo de respeito por nós mesmos e pelos outros. Estabelecer um limite saudável significa reconhecer nossos próprios valores e necessidades e agir de forma coerente com essas prioridades. Isso se alinha com a prática estoica da autodisciplina, um princípio fundamental que nos ajuda a tomar decisões baseadas na razão e não em impulsos ou pressões externas. Por exemplo, se um amigo constantemente pede favores que interferem em nosso tempo ou energia, o estoicismo nos ensina a ser firmes, mas compassivos, ao estabelecer um limite. Ao fazer isso, estamos priorizando o nosso próprio bem-estar sem nos sentir culpados por isso. A atitude estoica, nesse caso, é a de agir com moderação e clareza, sem dramatizar ou criar conflitos desnecessários. Podemos explicar nossa posição de maneira tranquila e racional, deixando claro que, embora valorizemos a amizade, também precisamos preservar o nosso tempo e a nossa paz. Outro aspecto importante dos limites estoicos é a distância emocional. Muitas vezes, as pessoas não percebem como suas ações nos afetam até que estabeleçamos um limite claro. Isso pode ocorrer em relacionamentos familiares, onde há um histórico de expectativas não ditas ou normas culturais que podem gerar pressões invisíveis. O estoicismo sugere que, para manter nossa tranquilidade,
é essencial criar uma distância emocional saudável quando necessário. Isso não significa ignorar ou rejeitar os outros, mas garantir que nosso equilíbrio emocional não dependa das reações ou ações deles. Estabelecer limites, no entanto, não é algo que ocorre da noite para o dia. Pode ser um processo gradual, onde nos familiarizamos com a ideia de que temos o direito de dizer não, sem a necessidade de justificativas. Os filósofos estoicos como Sêneca nos ensinam que a virtude da sabedoria prática está em fazer escolhas racionais e conscientes alinhadas aos nossos objetivos de vida. Quando escolhemos, por exemplo, não nos envolver em discussões intermináveis ou em comportamentos que nos desgastam, estamos agindo com sabedoria. No entanto, esse processo pode ser desafiador, especialmente para aqueles que cresceram em ambientes onde a ideia de dizer não era associada a sentimentos de culpa ou inadequação. O estoicismo, no entanto, nos liberta dessa mentalidade. Ele nos ensina a aceitar a responsabilidade por nossas escolhas, sem nos culpar por tomar decisões que são melhores para nossa saúde mental e emocional. Ao fazer isso, liberamos os outros da expectativa de que devem sempre atender às nossas necessidades, permitindo que todos os envolvidos se desenvolvam de maneira mais autêntica. Além disso, estabelecer limites claros não significa que estaremos isolados ou indiferentes aos outros. Pelo contrário, a verdadeira conexão acontece quando todos os envolvidos estão cientes das necessidades e dos limites uns dos outros. Isso permite que os relacionamentos se baseiem em respeito mútuo e não em pressões ou manipulações. Quando conseguimos ser claros e consistentes em nossos limites, mostramos aos outros como queremos ser tratados, e isso estabelece uma base sólida para interações mais saudáveis e equilibradas. No campo familiar, por exemplo, pode ser difícil estabelecer limites, especialmente quando há expectativas e obrigações que se estendem por gerações. No entanto, o estoicismo nos ensina que devemos agir de acordo com a razão e a justiça, mesmo quando enfrentamos a pressão de normas familiares. Podemos sim honrar nossa família e nossas tradições, mas também temos o direito de definir o que é saudável e necessário para nós mesmos. Isso, longe de ser um ato de egoísmo, é uma forma de cuidar de nossa própria saúde emocional e, consequentemente, de oferecer um relacionamento mais equilibrado com os outros. No fim, o estabelecimento de limites é uma prática constante que exige reflexão e coragem. Quando aplicamos os princípios estoicos de sabedoria, autodisciplina e autossuficiência, podemos navegar pelas complexas dinâmicas de nossos relacionamentos com mais clareza e serenidade. Ao proteger nossa paz interior, conseguimos oferecer aos outros uma versão mais saudável e equilibrada de nós mesmos, criando, assim, relações mais gratificantes e duradouras. 6. A arte de dizer não sem culpa. Uma lição poderosa. Uma das maiores dificuldades que muitas pessoas enfrentam, especialmente em relações familiares e com amigos, é aprender a dizer não sem sentir-se culpado. Essa é uma área onde os ensinamentos estoicos se tornam uma ferramenta poderosa. Ao contrário da sociedade moderna, que muitas vezes nos incentiva a agradar os outros a todo custo, o estoicismo nos ensina a priorizar o nosso próprio bem-estar e integridade, sem ceder ao peso da culpa. Dizer não deve ser visto como uma afronta ou algo negativo. Na verdade, é um ato de respeito próprio. A filosofia estoica, com sua ênfase na autodisciplina e no autocuidado, nos ensina que, ao estabelecermos limites, estamos agindo de maneira racional e justa, não apenas conosco, mas também com aqueles à nossa volta. Sêneca, por exemplo, enfatiza a importância de sermos honestos sobre o que é possível para nós e o que não podemos ou não devemos fazer. Quando dizemos não, muitas vezes ficamos preocupados com a reação do outro. Essa preocupação é muitas vezes alimentada pela culpa, o medo de desagradar, de parecer egoísta ou de ser julgado. No entanto, o estoicismo nos ensina a reconhecer e dominar nossos medos. Como Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, afirmou: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. A culpa que sentimos ao dizer não é, na verdade, um reflexo de uma opinião irracional que temos sobre as expectativas dos outros em relação a nós. A chave para superar isso está em cultivar uma mentalidade que entenda que nosso valor não depende da aprovação dos outros. Além disso, é importante reconhecer que, ao dizer não, estamos agindo de maneira mais consciente e justa, o que, paradoxalmente,
pode até fortalecer os relacionamentos. Quando somos claros sobre nossos limites, não estamos criando barreiras, mas sim promovendo um entendimento mútuo e respeitoso. As pessoas ao nosso redor tendem a respeitar mais aqueles que têm uma ideia clara de seus próprios limites, porque isso nos torna mais confiáveis e consistentes. A prática do não pode ser especialmente desafiadora em contextos familiares, onde as expectativas muitas vezes são altas e as emoções envolvidas podem ser intensas. É comum que, em situações de pressão, acabemos cedendo, apenas para evitar conflitos ou decepções. No entanto, ao agirmos dessa forma, muitas vezes acabamos negligenciando nosso próprio bem-estar, o que, a longo prazo, pode levar ao ressentimento e à frustração. O estoicismo nos ensina que não devemos sacrificar nossa paz interior por agradar os outros, e que o equilíbrio é fundamental. Ao dar prioridade ao que é realmente importante para nós, conseguimos viver uma vida mais plena e mais autêntica. Para aplicar a lição de dizer não de maneira eficaz, é necessário entender que não precisamos dar explicações complexas ou desculpas. Podemos simplesmente dizer não de forma calma e respeitosa, sem a necessidade de justificar ou pedir permissão. Por exemplo, se um amigo pede para sair em um momento em que precisamos de descanso, podemos simplesmente dizer: "Hoje eu preciso de um tempo para mim. Espero que você entenda." Ao fazer isso, estamos sendo sinceros, claros e respeitosos, sem ceder à pressão de agradar. O importante é que esse não seja dito com autenticidade e confiança. Não precisamos sentir que estamos sendo rudes ou desinteressados. Pelo contrário, ao respeitarmos nossos próprios limites, estamos nos dando a chance de ser mais presentes e dispostos, quando de fato for possível atender às necessidades dos outros. Isso, ao final, torna nossos relacionamentos mais saudáveis e genuínos. Outro ponto importante sobre o não é a necessidade de praticar regularmente. O estoicismo nos ensina que a prática constante é essencial para o aprimoramento da virtude. Da mesma forma, dizer não de forma firme e sem culpa exige prática e paciência. Comece com pequenas situações e, aos poucos, vá enfrentando desafios maiores, até que se torne uma parte natural de como você se relaciona com os outros. A prática do não significa se isolar ou ser indiferente, mas sim criar o espaço necessário para cuidar de si mesmo. Ao agir com sabedoria e clareza, podemos cultivar relacionamentos mais genuínos, baseados no respeito mútuo. Com o tempo, aprenderemos que dizer não é um ato de rejeição, mas sim uma expressão de autocuidado e autovalorização. 7. Como os limites através do estoicismo pode contribuir para relacionamentos duradouros e respeitosos. Quando falamos sobre limites nos relacionamentos, muitas vezes pensamos em barreiras, distâncias ou afastamentos. No entanto, os limites estoicos não são apenas sobre dizer não ou estabelecer fronteiras rígidas. Eles são, na verdade, sobre criar um espaço de respeito mútuo, onde ambos os lados podem crescer sem perder sua individualidade. Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, nos ensinam que a verdadeira sabedoria vem de entender que nossos relacionamentos são baseados em uma série de interações dinâmicas, onde o respeito e a compreensão mútua devem ser a base. O estoicismo enfatiza que, em qualquer relacionamento, devemos reconhecer o que está dentro do nosso controle e o que não está. Isso é essencial quando se trata de estabelecer limites. Não podemos controlar as ações ou reações dos outros, mas podemos controlar como reagimos a essas situações. Essa compreensão é vital para cultivarmos relacionamentos saudáveis e respeitosos, porque nos permite manter a calma interna diante de comportamentos que, em outras circunstâncias, poderiam nos afetar emocionalmente. Marco Aurélio, por exemplo, afirmava que as pessoas podem agir de maneira errada, mas nossa resposta a isso está sempre sob nosso controle. Um dos maiores desafios nos relacionamentos é lidar com as expectativas alheias, especialmente quando estas são irrealistas ou desrespeitosas. Muitas vezes temos medo de desapontar os outros, ou de criar conflitos ao impormos nossos limites. No entanto, o estoicismo nos ensina que não devemos viver de acordo com as expectativas dos outros, mas sim conforme o que é moralmente correto e alinhado com nossos princípios. Estabelecer limites claros não significa afastar-se ou rejeitar as pessoas. Ao contrário, significa tratá-las com mais honestidade e respeito. Em uma família, por exemplo, as expectativas podem ser intensas e os conflitos podem surgir facilmente. Porém,
Quando temos clareza sobre nossos limites, conseguimos lidar com essas situações de maneira mais tranquila e assertiva. Isso não significa que devemos ser rígidos ou inflexíveis, mas sim que temos a habilidade de preservar nosso equilíbrio emocional, enquanto, ao mesmo tempo, oferecemos apoio e compreensão aos outros. A prática do estoicismo nos permite ser mais conscientes sobre os nossos próprios sentimentos e reações, ajudando-nos a manter a serenidade mesmo diante de desafios ou desconfortos. Em amizades, a dinâmica pode ser um pouco diferente. Aqui, os limites podem envolver um equilíbrio entre o apoio e o espaço pessoal. Quando um amigo está enfrentando dificuldades, pode ser tentador querer ajudar o tempo todo, muitas vezes até sacrificando nosso próprio bem-estar. O estoicismo nos ensina que não podemos ser eficazes ajudando os outros se não cuidarmos de nós mesmos primeiro. Isso não é egoísmo, mas sim uma maneira de manter nossa energia e saúde mental para que possamos estar presentes de maneira mais eficaz para aqueles que realmente precisam de nós. Por exemplo, se um amigo constantemente espera que você o apoie, mas você já está emocionalmente exausto, a sabedoria estoica recomenda que você seja honesto sobre o que pode oferecer, sem culpa. Ao estabelecermos limites claros com amigos, podemos manter uma dinâmica equilibrada, onde ambos se sentem respeitados, sem pressões para atender a todas as demandas. Isso, no longo prazo, cria relacionamentos mais profundos e duradouros, baseados no respeito e na compreensão mútua. Outro ponto importante é que os limites, sob a ótica estoica, não são uma barreira emocional, mas sim um espaço saudável que permite o crescimento pessoal de todos os envolvidos. Não podemos permitir que as necessidades dos outros sobrecarreguem nossas próprias necessidades. Em vez disso, devemos buscar um equilíbrio dinâmico, onde todos os lados têm espaço para serem quem são, sem sobrecarregar os outros com expectativas irreais ou demandas excessivas. A filosofia estoica nos ensina que preservar a harmonia interna é essencial para poder contribuir de maneira genuína e positiva para os relacionamentos. Além disso, ao praticarmos os limites com base na sabedoria estoica, mostramos aos outros como queremos ser tratados. Respeitar nossos próprios limites é um reflexo de respeito aos limites dos outros. Quando as pessoas ao nosso redor percebem que somos claros sobre o que podemos e o que não podemos oferecer, elas são mais propensas a nos tratar com o mesmo nível de respeito. Isso cria uma atmosfera de confiança mútua, onde todos se sentem valorizados e compreendidos, criando uma base sólida para relacionamentos duradouros. Ao incorporar essas práticas estoicas, começamos a perceber que os relacionamentos saudáveis não são baseados na ausência de conflito ou dificuldade, mas na capacidade de lidar com os desafios de forma construtiva, sempre priorizando o respeito e o bem-estar de todos os envolvidos. Com o tempo, os limites se tornam uma parte natural de nossas interações, permitindo-nos criar e manter relacionamentos autênticos e sustentáveis que contribuem para nossa paz interior e felicidade. 8. Supere a culpa e priorize o seu bem-estar pessoal. A culpa é uma das emoções mais poderosas que podem nos paralisar e nos impedir de estabelecer limites saudáveis. Muitas pessoas têm dificuldades em colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar, especialmente quando se trata de familiares e amigos próximos. A pressão social para ser sempre disponível ou para não decepcionar os outros pode nos fazer acreditar que estamos sendo egoístas ao priorizar nosso próprio bem-estar. No entanto, a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva crucial sobre a culpa e como superá-la, ao entender que a nossa paz interior e saúde mental são fundamentais para a nossa própria vida e também para as relações que mantemos com os outros. Para os estoicos, a virtude e a sabedoria são os maiores bens que podemos possuir. Viver de acordo com esses princípios significa estar em harmonia conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Quando nos permitimos sentir culpa por estabelecer limites necessários, estamos, na verdade, deixando que a opinião externa ou o desejo de agradar sobreponham nosso compromisso com o que realmente importa, o nosso equilíbrio interno. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a necessidade de agir de acordo com a razão, sem nos deixar influenciar por sentimentos de culpa infundados. A culpa, nesse contexto, é uma emoção que surge quando agimos de maneira contrária às expectativas ou desejos de outras pessoas. Muitas vezes, ela vem acompanhada da sensação de que estamos falhando em cumprir nosso papel
como amigos ou familiares. Contudo, é importante compreender que não podemos ser tudo para todos. O verdadeiro ato de cuidado com os outros começa quando cuidamos de nós mesmos. Ao nos priorizarmos, garantimos que, de fato, teremos energia e clareza para estar presentes e oferecer o apoio necessário aos outros de maneira genuína, sem nos sacrificar no processo. Ao abordarmos a culpa sob a ótica estoica, podemos redefini-la como uma emoção que nos alerta sobre nossas ações, mas que não deve ser um peso constante. Os estoicos acreditam que, ao vivermos com virtude e alinhados com nossos valores, não há razão para nos sentirmos culpados por cuidar de nosso próprio bem-estar. No entanto, isso exige prática e reflexão constante. Precisamos questionar, com sinceridade, se nossas ações são movidas por uma verdadeira vontade de ajudar ou agradar, ou se estamos apenas tentando evitar o desconforto de não corresponder às expectativas dos outros. Quando falamos sobre limites, é inevitável que surja a dúvida: será que estou sendo egoísta? Será que estou exagerando ao não ceder mais uma vez? Esses pensamentos são naturais, mas é essencial entender que a verdadeira generosidade e o verdadeiro cuidado só são possíveis quando conseguimos preservar nossa integridade e saúde emocional. Portanto, estabelecer limites não é um sinal de egoísmo, mas sim de autocuidado e respeito por nós mesmos. Essa é a base para construirmos relacionamentos mais autênticos e equilibrados. Ao praticar os ensinamentos estoicos, podemos substituir a culpa por uma compreensão mais profunda do que realmente importa. Quando estabelecemos limites de forma clara e honesta, estamos contribuindo não apenas para o nosso próprio bem-estar, mas também para o bem-estar dos outros. Afinal, não podemos dar o que não temos. Se não estamos bem conosco mesmos, como podemos oferecer apoio genuíno aos outros? Esta reflexão é fundamental para superar a culpa e abraçar o poder dos limites em nossos relacionamentos. No dia a dia, a culpa pode surgir de diversas maneiras, seja ao recusar um pedido de um amigo ou ao não atender às expectativas familiares. Contudo, ao trazer a sabedoria estoica para essas situações, podemos aprender a agir de maneira equilibrada, sem nos deixar consumir pela culpa. A ideia não é ignorar os sentimentos dos outros, mas sim manter nossa paz interior enquanto agimos de maneira justa e virtuosa. Com o tempo, ao internalizarmos essa prática, nos tornamos mais confiantes e capazes de estabelecer limites sem arrependimentos. Em resumo, superar a culpa é um passo essencial para mantermos relacionamentos saudáveis e para preservarmos nossa saúde emocional. Quando priorizamos o bem-estar pessoal, estamos, na verdade, construindo as bases para interações mais autênticas, respeitosas e equilibradas com os outros. Isso não é egoísmo, mas uma escolha consciente de agir de acordo com os nossos princípios e com o que é melhor para nós a longo prazo. 9. Mantendo a serenidade. Como o estoicos nos ensina a lidar com a resistência dos outros. Estabelecer limites muitas vezes pode gerar resistência, especialmente de pessoas próximas, como familiares e amigos. Em muitos casos, quando você começa a priorizar seu próprio bem-estar e a adotar um comportamento mais assertivo, a reação de quem está acostumado com um comportamento de submissão ou flexibilidade excessiva pode ser negativa. Eles podem se sentir desrespeitados ou até mesmo ignorados por você. Neste momento, a serenidade, um dos pilares do estoicismo, se torna essencial para que você consiga manter a paz interior, mesmo diante da resistência dos outros. Os filósofos estoicos como Epicteto e Sêneca enfatizavam a importância de manter a tranquilidade mental em meio a qualquer desafio externo. Epicteto, por exemplo, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o que realmente importa não é a resistência externa, mas como respondemos a ela. Se nos deixarmos envolver pela irritação ou pela frustração quando alguém não concorda com nossos limites, estamos permitindo que essa situação nos controle. Em vez disso, os estoicos nos ensinam a manter o controle sobre nossas reações, o que é a base para uma verdadeira serenidade. Esse conceito de serenidade pode ser praticado em situações cotidianas. Imagine que você está em uma conversa com um amigo ou familiar que constantemente ultrapassa seus limites. Eles insistem em algo que você já havia claramente negado, como um pedido ou uma expectativa irrealista. Nesse momento, é natural que surjam emoções como raiva ou culpa. Contudo, é justamente aqui que entra a prática do estoicismo. Ao lembrar que não podemos controlar as ações dos outros,
mas podemos controlar como reagimos a elas. Ganhamos a liberdade emocional para manter a serenidade. Sêneca nos ensina que, em qualquer situação, devemos focar no que podemos controlar e aceitar com tranquilidade o que não podemos mudar. Se alguém insiste em desrespeitar seus limites, você pode escolher responder com firmeza e clareza, sem perder a compostura. O objetivo não é criar um confronto ou uma discussão, mas sim manter-se fiel a si mesmo, sem permitir que as ações dos outros influenciem negativamente sua paz interna. Isso não significa ser rude ou agressivo, mas ser claro e respeitoso ao afirmar suas necessidades. Em muitas situações, especialmente com pessoas próximas, estabelecer limites pode ser visto como uma ameaça ao relacionamento, ou até mesmo como uma forma de rejeição. Essa percepção, no entanto, é apenas uma interpretação do outro e não a realidade objetiva da situação. Se você responde com serenidade, a resistência do outro tende a diminuir com o tempo. Isso ocorre porque, ao manter a calma e ser assertivo, você ensina ao outro a respeitar seus limites, sem que haja necessidade de agressividade ou confronto. A serenidade, portanto, não é apenas uma habilidade emocional, mas também uma estratégia de comunicação eficaz. Ao permanecer calmo e coerente em sua postura, você transmite confiança e clareza, o que facilita a compreensão do outro sobre suas necessidades. E mais importante, você demonstra respeito por si mesmo e pelos outros, criando um espaço onde os limites podem ser negociados e respeitados de maneira saudável. Como os estoicos recomendam, você não deve perder sua paz interior por causa da resistência externa. Isso é algo que você pode controlar e, ao fazer isso, você cria o ambiente necessário para relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Em muitos casos, a resistência dos outros está diretamente relacionada à expectativa de que você sempre atenderá aos seus desejos e necessidades, sem questionar ou estabelecer limites. Ao contrariar essas expectativas de maneira calma e consistente, você ensina ao outro que os relacionamentos saudáveis são baseados no respeito mútuo. Isso pode levar algum tempo, especialmente se as pessoas ao seu redor estão acostumadas com um comportamento de submissão ou flexibilidade excessiva, mas o processo de mudança começa com sua disposição de manter a serenidade e estabelecer os limites de maneira firme, mas respeitosa. Portanto, a prática da serenidade não é apenas sobre preservar nossa paz interior, mas também sobre educar as pessoas ao nosso redor. É um convite para a mudança, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que estão acostumados a um comportamento diferente de nossa parte. Com serenidade e assertividade, podemos transformar nossos relacionamentos e estabelecer limites saudáveis que beneficiarão a todos a longo prazo. 10. O poder do perdão que traz a liberdade, libertando-se da carga emocional. O perdão é um dos conceitos mais poderosos e libertadores que o estoicismo nos oferece. Ao estabelecer limites e priorizar o próprio bem-estar, muitas vezes acabamos enfrentando sentimentos de culpa, especialmente se estamos nos afastando de pessoas importantes ou interrompendo dinâmicas tóxicas. Mas o estoicismo ensina que o perdão não é uma concessão para os outros, mas sim uma ferramenta de libertação pessoal. Ao perdoarmos, liberamos nossa mente da amargura e do peso emocional que nos impede de viver com tranquilidade. O perdão, nesse sentido, não é sobre absolver o outro de suas ações, mas sobre retomar o controle sobre nossas emoções e escolhas. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, fala sobre como a vingança e o ressentimento só geram mais dor para quem os sente, sem afetar realmente a outra pessoa. Se alguém violou seus limites ou te magoou, manter a mágoa ou a raiva não só enfraquece sua paz interior, como também te prende ao passado, impedindo que você siga em frente. O ato de perdoar é, portanto, uma escolha que visa restaurar a liberdade emocional, permitindo que você se liberte das amarras do sofrimento e da angústia. Ao praticar o perdão, você não apenas melhora seu estado emocional, mas também dá aos outros a oportunidade de mudar e crescer, sem carregar com você o peso do passado. É importante compreender que o perdão no contexto estoico não significa ignorar o que aconteceu ou permitir que os outros se beneficiem de sua bondade sem aprender a respeitar seus limites. O perdão estoico é um processo interno, um desapego da carga emocional negativa que fica associada àquela situação. Ao liberar essa raiva ou frustração, você se torna mais forte e mais focado naquilo que realmente importa, viver de acordo com seus próprios valores
e manter sua paz interior intacta. O perdão é, portanto, uma estratégia para manter o controle sobre sua mente e coração, e não uma simples concessão ao outro. Mas o perdão também está diretamente relacionado à liberdade emocional que você ganha ao estabelecer limites. Quando você cria espaços claros entre você e as pessoas que desrespeitam seus limites, pode ser difícil lidar com o impacto emocional dessa decisão. No entanto, ao entender que você não é responsável pelos sentimentos e reações dos outros, você se dá permissão para perdoar a si mesmo por estar colocando sua paz e bem-estar em primeiro lugar. Afinal, quem está infringindo seus limites está agindo fora de seus próprios valores e princípios, e isso não é algo que você possa controlar. A única coisa que você pode controlar é como responde a essas ações. Ao perdoar e liberar a dor, você se permite seguir em frente com mais leveza, sem as amarras emocionais que muitas vezes nos prendem em ciclos de sofrimento. O perdão, portanto, é uma das formas mais eficazes de construir e manter relacionamentos saudáveis. Ao perdoar, você estabelece limites mais claros e firmes, sem que isso gere rancor ou ressentimento. Você está criando um espaço para a mudança, tanto em si mesmo quanto nos outros, e isso é algo que traz verdadeira liberdade emocional. Se você sente que está preso a um ciclo de sofrimento contínuo, onde as pessoas violam constantemente seus limites, e isso te causa dor, o perdão é a chave para a libertação. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de liberar a carga emocional negativa que está atrelada àquela situação. Ao fazer isso, você recupera o controle sobre sua vida emocional e fortalece sua capacidade de estabelecer limites de forma assertiva e tranquila, sem culpa. E ao perdoar, você também abre espaço para novas oportunidades e relacionamentos mais saudáveis, baseados no respeito mútuo e na compreensão. Você não precisa carregar a culpa ou a frustração que outras pessoas tentam te impor. Ao contrário, ao liberar essas emoções, você fortalece sua autonomia emocional, garantindo que suas decisões não sejam mais influenciadas por medo ou culpa, mas por um compromisso com o seu próprio bem-estar. Em resumo, o perdão é um passo crucial na construção de limites saudáveis, e ao praticá-lo, você não apenas liberta a si mesmo das amarras emocionais do passado, mas também cria espaço para relações mais harmoniosas e respeitosas. A verdadeira liberdade vem quando nos libertamos do peso das expectativas e dos erros alheios, permitindo-nos viver de acordo com nossa própria virtude e serenidade. 11. Construindo relações de respeito mútuo. Construir relações saudáveis, fundamentadas no respeito mútuo, exige um equilíbrio delicado entre a empatia e a assertividade. No contexto do estoicismo, isso significa saber quando ceder e quando manter firmeza em nossas decisões. Ao estabelecer limites claros e comunicar nossas necessidades de forma direta e respeitosa, criamos o ambiente ideal para relações equilibradas, onde ambas as partes se sentem ouvidas, compreendidas e respeitadas. Isso não é apenas uma questão de proteger nosso próprio espaço emocional, mas também de garantir que aqueles com quem nos relacionamos saibam claramente o que esperamos deles, sem que haja confusão ou mal-entendidos. Um dos maiores desafios ao estabelecer limites é o medo do confronto. Muitas vezes temos receio de que a imposição de nossos limites possa resultar em conflitos ou até no rompimento de relacionamentos. Esse medo é natural, mas o estoicismo nos ensina que não podemos controlar as reações dos outros. O que podemos controlar é a forma como reagimos às situações. Quando colocamos limites de maneira clara e respeitosa, estamos apenas defendendo nossos próprios valores e nossa paz interior, algo que é vital para nosso bem-estar emocional. Portanto, em vez de ver a criação de limites como algo negativo ou ameaçador, devemos encará-la como uma maneira de proteger a harmonia e a serenidade em nossas vidas. Ao adotar uma postura mais assertiva, você não está sendo egoísta ou insensível, mas sim demonstrando autorrespeito. Quando colocamos limites de forma clara, comunicamos aos outros que valorizamos nossa saúde emocional e mental e que estamos dispostos a proteger esse espaço para manter a paz e a integridade nas relações. Por exemplo, se alguém constantemente ultrapassa seus limites de forma verbal ou física, é necessário estabelecer um limite firme. Isso pode ser feito de maneira respeitosa, mas também de forma que a outra pessoa compreenda a seriedade da situação. O estoicismo, nesse caso, nos ensina que respeitar a nós mesmos
é a base para sermos capazes de respeitar os outros. Vale ressaltar que os limites não devem ser vistos como barreiras ou muros. Eles são, na verdade, uma forma de preservar a saúde dos relacionamentos, garantindo que as interações sejam baseadas no respeito mútuo. Quando ambos os lados de uma relação entendem que suas necessidades e limites serão respeitados, isso cria um ambiente de confiança. O respeito mútuo floresce quando as duas partes se sentem seguras para ser quem realmente são, sem o medo de invadir o espaço emocional do outro. O estoicismo também nos ensina que o verdadeiro respeito é dado sem esperar algo em troca. Quando colocamos limites, não devemos esperar que os outros concordem ou compreendam imediatamente. O importante é que nós mesmos compreendamos e aceitemos nossos próprios limites e sejamos capazes de comunicá-los com clareza e honestidade. O objetivo não é agradar aos outros, mas manter a integridade de nossas próprias emoções e valores. Quando somos firmes nesse compromisso com nosso próprio bem-estar, os outros respeitarão nossa postura, e isso fortalecerá as relações a longo prazo. Estabelecer limites também é um processo contínuo de ajuste e autoconhecimento. À medida que aprendemos mais sobre nós mesmos e nossas necessidades, podemos perceber que certos limites precisam ser reformulados ou reafirmados. Isso é normal e parte do processo de crescimento emocional e pessoal. O importante é não nos perdermos no processo, lembrando sempre que nossos limites existem para proteger nossa paz interior e não para controlar as ações dos outros. As relações mais saudáveis surgem quando ambos os lados estão cientes de que, para que o relacionamento prospere, é necessário respeitar o espaço emocional e psicológico de cada um. Ao aplicar esses princípios em sua vida, você verá que os limites não apenas protegem sua saúde emocional, mas também criam relações mais profundas e significativas. Quando os outros veem que você respeita seus próprios limites e que está disposto a defender seu espaço emocional de forma honesta e assertiva, isso estabelece um padrão de respeito e consideração. Isso não significa que as relações não terão desafios, mas, ao contrário, significa que ambos os lados serão mais capazes de lidar com as dificuldades de forma saudável e construtiva. Portanto, ao construir e fortalecer relações de respeito mútuo, lembre-se de que os limites são essenciais não apenas para preservar sua paz, mas também para criar relações mais autênticas e duradouras. Ao agir com clareza e firmeza, você estará demonstrando aos outros como construir um relacionamento baseado em integridade, respeito e consideração. Chegamos ao fim de nossa jornada sobre como os limites são essenciais para construir relacionamentos saudáveis. Ao longo deste vídeo, exploramos como o estoicismo pode nos ajudar a enfrentar os desafios de estabelecer limites, seja com familiares, amigos ou qualquer outra pessoa em nossa vida. O objetivo é claro: preservar nossa paz interior e garantir que as relações ao nosso redor não nos sobrecarreguem emocionalmente. Como dissemos desde o início, os limites não são uma parede, mas uma linha que delimita o respeito e a compreensão mútua. O maior ensinamento aqui é que não precisamos nos sentir culpados ou egoístas por defender nosso próprio espaço emocional. Pelo contrário, quando fazemos isso de forma respeitosa e clara, estamos contribuindo para o fortalecimento das nossas relações, mostrando aos outros que somos capazes de cuidar de nós mesmos e, assim, oferecemos o melhor de nós nas interações com os outros. A aplicação desses ensinamentos em nosso dia a dia pode transformar radicalmente a maneira como nos relacionamos, tornando nossas conexões mais autênticas, equilibradas e duradouras. Mas o que você faz agora? Coloque em prática o que aprendeu aqui. Comece a identificar as áreas da sua vida em que você tem dificuldade em estabelecer limites e se pergunte: o que realmente importa para mim? Quais são as coisas que merecem a minha energia e atenção? E quais são as que eu preciso deixar de lado? Não tenha medo de ajustar suas expectativas, comunicar seus limites com clareza e dar um passo em direção a relações mais equilibradas e saudáveis. Por fim, lembre-se, as relações mais saudáveis começam com o respeito por nós mesmos. Ao praticar isso, você estará não só se respeitando, mas também ensinando aos outros a importância de respeitar seu espaço emocional e psicológico. Este é o primeiro passo para construir a vida que você deseja e para criar as relações que realmente merecem ser cultivadas. Agora eu quero saber de você: quais são os limites que você precisa começar a estabelecer em seus relacionamentos? Compartilhe suas experiências e desafios nos comentários abaixo. E se você ainda não fez isso,
Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre como viver de forma mais saudável e plena, com os ensinamentos do estoicismo.